Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer aqui a nossa revisão final de IPVA para a Cefaz do Rio de Janeiro. Eu trouxe aqui os principais pontos, né? Obviamente que a gente não vai explorar a legislação toda, não é esse o objetivo. A gente tem os cursos regulares. Aqui a gente vai naquilo que a gente acredita que possa ser, que tenha uma maior chance de cobrança em prova, tá bom? Então, acredito aqui com meia hora, 40 minutos a gente consegue, né? A legislação do IPVA não é uma legislação tão grande assim, então acredito que a gente consiga revisar tudo aí que a gente precisa para a prova do Rio de Janeiro, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou começar aqui com a Constituição Federal. A Constituição ela foi recentemente alterada, tá? E eu preciso que vocês levem isso para a prova. Não só para a prova, né, de legislação, de PVA propriamente dito, mas também para a prova de direito tributário. Tá? O que mudou aqui? Né? Eu vou trazer para vocês o que mudou. A principal mudança aqui oh, meu Deus do céu. A principal mudança aqui é o fato da gente ter a expressa possibilidade de tributação de veículos aquáticos e aéreos. Essa é a primeira grande mudança, a gente já vai conversar um pouco mais. A outra grande mudança são duas características a mais para a gente ter alíquotas diferenciadas de IPVA. Antes a gente tinha duas possibilidades constitucionais, agora a gente tem quatro. Tá? Basicamente é isso que foi alterado, não é nada substancial. Aliás, é substancial do ponto de vista importante, mas não é nada muito grande, assim, não é nada que tenha mudado completamente a visão do tributo, enfim, né? Bom, vamos lá. Tá lá no artigo 155, inciso 3º, a competência para os estados e para o Distrito Federal instituírem o IPVA. Então, cada estado vai ter o seu IPVA com a sua lei. Não tem uma unificação, não houve uma uniformidade legislativa, né, como teve no IBS, na CBS. Olha, todo mundo aqui vai ter que respeitar essa lei, que é a Lei Complementar 214 do IBS da CBS. Não, a mudança do IPVA foi, como eu falei, bem menor, né, uma mudança bem pontual. Tá? Então ali ainda mantém a competência dos estados, ainda mantém a competência do DF. No parágrafo 6º ele fala que o imposto ele terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado, mas ele não tem. Só a título de curiosidade aí, apesar da Constituição continuar falando que o Senado vai definir uma alíquota mínima para o IPVA, isso não aconteceu até hoje. Então, obviamente, não vai estar isso lá na sua prova, tá? Então, não vai ter nenhuma alíquota que você precisa decorar e tudo mais. Você precisa saber que a Constituição ela traz essa determinação para o Senado e o Senado simplesmente ignorou, tá? Bom, aqui é uma das mudanças. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, valor, utilização e impacto ambiental. Antigamente, antes da emenda constitucional 132, a gente só tinha essa possibilidade para tipo, e utilização. Então, um veículo que fosse diferente do outro, um tipo diferente, um tem uma BMW, o outro tem um Audi, né? Eles são diferentes, eles podem ter alíquotas, né, diferentes, tá? Não é obrigatório, veja, poderá. Então a legislação de cada estado poderia simplesmente colocar, olha, minha alíquota aqui é 4% para tudo e ponto. Pode? Pode. Tá? Então poderá. Então a gente tinha por tipo e por utilização. Por exemplo, o mesmo carro, se ele fosse utilizado para corrida, ele poderia ter uma alíquota diferente num carro para passeio. O mesmo carro para coleção, ele poderia ter uma alíquota diferente num carro para passeio também. Tá? Então o tipo e a utilização que ia se dar para ele. Um caminhão para uso pessoal e um caminhão para transportar determinada coisa específica. Poderia ter alíquota diferente? Sim, a utilização é diferente. Beleza? E agora o que foi inserido? O valor. Então, a gente pode ter alíquotas progressivas relacionadas com o valor. Então, se o meu veículo, que já tinha em algumas legislações, é verdade, se um veículo custa até 150 mil, né, tem 150 mil de base de cálculo, ele pode ter uma alíquota de 2%. Acima disso, ele pode ter uma alíquota de 3%, por exemplo. Tá? Então, em função do valor, isso aqui tem uma clara relação com a capacidade contributiva, né, tentando fazer com que se tribute mais aqueles que têm um poder aquisitivo melhor, mais alto. E, por fim, o impacto ambiental. Então, aqui também já tinham em alguns estados essa aplicação de alíquota diferenciada pelo impacto ambiental. Muito claramente a gente via isso em veículos elétricos, com alíquotas mais brandas e muitas vezes até com isenção, né? A gente via isso também para veículos movidos a GNV, com alíquotas mais brandas, às vezes 1%, às vezes 0,5%, às vezes até uma isenção também. E isso agora está positivado na nossa Constituição Federal de 88. Tá? Então, o que mudou? Valor e
impacto ambiental. Atenção, posso ter alíquotas diferenciadas por procedência, né? De onde vem esse veículo? Não. Tá? Isso aqui continua mantido, tem decisão do Supremo nesse sentido. Então, se o veículo é estrangeiro ou o veículo é nacional, a gente não pode, o Estado não pode ter alíquotas diferenciadas. Tá? Então, um veículo está vindo do exterior e outro veículo está sendo comprado no Brasil. Alíquotas iguais. Tá? Podem ser diferentes em função do valor, né? Em função do tipo, da utilização, impacto no meio ambiente, mas não por conta de ser uma importação por si só. Beleza? Bom, no inciso terceiro, a principal mudança, né, que a gente tem aqui, ó, até então a Constituição não falava, não era muito clara quanto a isso, então ficou a cargo do STF decidir, e o STF tinha decidido que o IPVA ele só incidia sobre veículos automotores terrestres. Por quê? A gente estudou isso lá no curso regular. Porque o STF entendia, né, basicamente, que o IPVA ele veio da TRU, que era a Taxa Rodoviária Única, taxa rodoviária. Tá? Um decreto antigo pra caramba. É um decreto-lei. Né? Então, o STF falou, olha, quando houve a intenção de mudar para o IPVA, né, então houve ali uma mudança, a taxa era da União e a gente passou para os estados do DF, a gente viu lá, o contexto histórico não era, né, colocar o IPVA incidindo sobre veículos aquáticos e aéreos. Mas muitas legislações traziam essa definição, né, de incidência sobre veículos aquáticos e aéreos. Não estava sendo cobrado, por quê? Porque o STF decidiu que não ia cobrar, que não era para ser cobrado, que não era essa a intenção. Tá? Agora está também positivado na nossa Constituição, que vai incidir. Então agora não tem mais dúvida, está lá com todas as clarezas, com toda a clareza do mundo, que incide sobre veículos aquáticos e aéreos. Porém, a própria Constituição, ela retirou do campo de incidência, ou seja, retirou da competência dos estados do DF algumas situações, que são essas situações aqui que precisam ser memorizadas. Tá? Esses aqui, por exemplo, tratores, máquinas agrícolas, estavam em tudo quanto é legislação, na grande maioria, mas como isenção. Agora vai ter que estar como não incidência ou imunidade. Por quê? Porque agora a Constituição está dizendo que não pode tributar. Não é que o Estado agora não... antes o Estado não queria tributar trator, máquina agrícola. Então ele tirava, né, a tributação através de uma incidência. Ele dispensava o pagamento, dispensava a entrega aos cofres públicos. Tinha incidência, porém o Estado não queria cobrar e dispensava o pagamento. Agora não. Agora nesses casos, esses 4 casos aqui, a gente tem uma hipótese de imunidade. Então o Estado, a Constituição, ela atribui uma competência, ela outorga a competência, permite que os estados, o DF, eles instituam o IPVA, porém ao mesmo tempo ele retira um pedaço. Que é o que eu falo, né? Ele dá a mão, ó, você pode tributar isso aqui. Pode tributar a mão, beleza. Mas dedinho você não pode. É isso que ele fez. Tá? Tributa a mão. Olha, estou dando... os estados podem tributar a mão. Mas essa parte da mão aqui, não. Tá? Então, isso aqui precisa ser memorizado. Não tem para onde fugir. Aeronaves agrícolas e de operador certificado para prestar serviço aéreo a terceiros. Então, o setor aí agrícola, o setor de serviço de transporte aéreo para terceiros, né? Embarcação de pessoa jurídica que tenha outorga para prestar serviço de transporte aquaviário, ou pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência, também decidiu-se por não tributar. Plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios. Plataforma de petróleo aqui, né, que está muito ligada à área petrolífera, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividades econômicas em águas territoriais e na zona econômica exclusiva do Brasil, que vai até de 12 a 200 milhas náuticas. E embarcações que tenham essa mesma finalidade principal, ou seja, embarcações que exploram, né, aquelas plataformas que exploram petróleo, que exploram os recursos hídricos ali, os recursos marinhos. E os tratores e máquinas agrícolas. Então, veja que tem muita coisa voltada ali para o transporte e muita coisa voltada para o setor agrícola aqui também, como, por exemplo, aeronaves agrícolas e os tratores e as máquinas agrícolas. O agro ficou bem forte aqui, né? A visão do agro. Quando você olha para isso aqui, você vê bastante coisa aqui do agro. Pode ser uma dica para vocês na hora da prova, tá bom? Então, isso é o que a Constituição trouxe.
E aqui ela fez uma pequena alteração somente, né, porque ela quis deixar um dos posicionamentos do Supremo para entender que não incidia sobre aeronaves e embarcações, era esse dispositivo aqui. Ele falava, olha, além do contexto histórico que a gente viu, a gente vivenciou, a gente tem também um problema. No inciso terceiro, quando vai se falar em distribuição, 50% da arrecadação do IPVA vai para os estados, né? E os estados repartem um pedacinho. 50% da arrecadação, desculpa, eles vão para os municípios, né? O estado recebe e fica com 50% e manda 50% para o município. Então, quando ele fazia essa repartição no inciso terceiro, ele não deixava claro sobre veículos aquáticos e aéreos. Então ele falava assim, veículos, né, que estiverem licenciados nos territórios, mas a aeronave e a embarcação nos estados, né? A aeronave e a embarcação, eles não são registrados nos estados. Então era mais um pensamento, mais uma ideia de que, olha, realmente não queriam tributar a aeronave e embarcação. Por quê? Porque senão eles teriam previsto, aqui no inciso terceiro, uma forma de se fazer a distribuição do produto do IPVA com os municípios, e não fizeram. Só fizeram para os veículos terrestres. Então agora eles a emenda constitucional inseriu também no inciso terceiro a forma como vai ser dividido essa grana, ou seja, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios. Então, se alguém está domiciliado no município, o dono de um barco, o dono de uma aeronave está domiciliado no município de Niterói, então 50% do IPVA vai para Niterói, os outros 50% para o estado do Rio de Janeiro, e aí resolve o problema de não ter como dividir o recurso, tá? Bom, vamos falar agora da lei do IPVA dentro do nosso estado, tá? Primeiro ponto interessante é a ocorrência do fato gerador, tá? Regra geral, 1º de janeiro, tá? Então, essa é a regra geral, né? Então mudou o ano, virou o ano, novo fato gerador. Então, lembrar, se eu compro meu veículo 0, a gente tem um momento da ocorrência do fato gerador nessa aquisição, porque ele é 0. Mas se depois eu vendo para uma outra pessoa, não tem novo fato gerador ali. A venda, o fato gerador no momento da venda, ele só acontece na primeira aquisição, ou seja, quando o veículo é novo. Se eu compro um veículo no dia 1º de dezembro, dia 2 de dezembro, dia 3, dia 5, dia 10 de dezembro, ele é um veículo novo, tem um fato gerador ali acontecendo, se ele for 0, e no dia 1º de janeiro, já vira o ano, ele já é usado, já tem um outro fato gerador acontecendo. Tá? Isso aí confunde muita gente. Ou também quando o veículo foi encontrado no território do Rio de Janeiro sem comprovante de pagamento do imposto. Tá? Então o veículo está lá sem comprovante de pagamento do imposto, né, vai também ter o momento da ocorrência do fato gerador ali naquele segundo. No inciso 4º, ele fala no primeiro dia do exercício subsequente ao registro da transferência no órgão de trânsito, no DETRAN, em se tratando de veículo transferido de outra unidade da federação. Então veja, se eu compro um veículo, por exemplo, de outra unidade da federação, se o IPVA já tiver sido pago, se ele comprovar que o IPVA já tiver sido pago no outro estado, em 2025 agora, não precisa pagar de novo o IPVA para o Rio de Janeiro. Muita gente pensa, vou pagar proporcional, né, da Rocha? Eu paguei lá do ano todo, vou pedir a restituição lá, o ressarcimento, que seja, e se eu transferir para cá em julho, eu vou ter que pagar proporcional de julho para o Rio de Janeiro, de julho a dezembro. Não, tá? Não. O IPVA ele já foi pago para outro estado em 2025, morreu. Se ele provar que já pagou e se ele fizer a transferência em 90 dias da aquisição, ele adquiriu lá de outra pessoa, em 90 dias ele faz essa transferência, ele não precisa pagar o IPVA em 2025 para o estado do Rio de Janeiro. Já foi pago para outro estado. Agora, quando vira 1º de janeiro de 2026, IPVA de veículo usado, né? Aí, né, não tem o que se discutir. O inciso 2º a gente já falou, na data da primeira aquisição por consumidor final. Veja que é importante essa definição de primeira aquisição, é importante essa definição de consumidor final também, porque lembra daquele caso das concessionárias? A concessionária ela compra um veículo, né, para revender, só que ela compra o veículo 0, ela compra da fábrica, por exemplo, tá? Veio para ela. Tem IPVA a ser recolhido? Não. Por quê?
porque nesse caso ela não é consumidora final. Então o IPVA ele passa a ser devido pela primeira vez somente quando ele encontrar o primeiro dono. Então eu tenho o primeiro dono, né, da primeira vez, aí sim. Mas a concessionária é dona também. Ela é dona, mas não com intuito de uso. Ela não comprou para revender, ela não comprou para usar, ela comprou para revender. Então, se passarem 5 anos na Rocha, um veículo zero lá na concessionária, não vai ter IPVA? Não. Só vai ter IPVA quando ela vender para você, por exemplo, que for lá na concessionária pela primeira vez e comprar esse veículo, tiver um dono pela primeira vez, ou quando ela incorporar aquilo ao ativo permanente dela. Por quê? Porque aí sim ela está atuando como consumidora final. Se ela compra o veículo para revender, o veículo está lá 2, 3 anos parado, encalhado, e ela decide incorporar aquilo ao ativo permanente dela, aí sim ela está atuando como uma consumidora final. Nesse caso, agora ela é uma consumidora final. Nesse momento passa a ter o primeiro fato gerador do IPVA. E nos outros anos? Nos outros anos, veículo usado. Essa regra do consumidor final só vale para o primeiro, para startar. Nos outros anos é um veículo usado. Então, 1º de janeiro. Então, se ela, por exemplo, eu comprei um veículo em 2022. Depois eu fui lá na concessionária e vendi para a mesma concessionária esse veículo porque eu quis pegar um novo, eu quis pegar um outro. Beleza. Quando você vende para ela, tem fato gerador? Não, é veículo usado. Você vendeu no dia, sei lá, 1º de abril de 2025. Ali não tem fato gerador, já é um veículo usado, ele é 1º de janeiro. Mas em 1º de janeiro de 2026, 1º de janeiro de 2027, 2028, se tiver no showroom dela, vai incidir? Vai. Porque agora não é a primeira tributação, agora ele não é um veículo novo. Só fica sem essa tributação quando ele é um veículo zero, até chegar na mão do primeiro consumidor final, tá? Depois segue normalmente. Outro momento é o desembaraço aduaneiro. Se for um veículo novo ou usado, já adianta a vocês que hoje não é permitido importar veículo usado, tá? Mas está aqui na nossa legislação. Importado do exterior pelo consumidor final. Mais uma vez, na importação vale a mesma regra de veículo novo. Por quê? O veículo nunca existiu no Brasil. Pensem assim, o veículo nunca existiu no Brasil. Se nunca existiu no Brasil, então ele é considerado novo, mesmo sendo usado. Até porque não vai ser usado, como eu falei, né? Não existe essa possibilidade hoje. Então importou. Se eu estou comprando para revender, eu sou uma concessionária, estou importando para revender, não tem fato gerador na importação, no desembaraço. Vai para o meu showroom e fica lá, até chegar a um consumidor final com o intuito de uso. Beleza? Agora, se a concessionária importa para ela, ou se eu importo para mim, eu vou usar, vou consumir, aí fato gerador no desembaraço aduaneiro, tá? Gente, não incidência e isenção. 2 pontos extremamente importantes para a prova. Tá? Faz tempo aí que eu não vejo uma prova de IPVA, pelo menos que eu lembre, né? Uma prova de IPVA sem a cobrança de algum dispositivo desse. Então, apesar de eu trazer aqui para vocês, né, vocês têm que saber todos, tá bom? Não tem como. Todos têm que estar decorados com os seus detalhes. Se na véspera da prova você não tiver com isso decorado, para o que você estiver revisando e decore isso aqui. Tá? Porque de um dia para o outro é muito mais fácil não esquecer, né? Então decora isso daqui, que a chance de cair na prova é muito alta, tá bom? Então vou deixar aqui para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada. Então, União, Estado, DF, tempo de qualquer culto, partido político. Isso aqui é o que está na Constituição, né? Entidades sindicais do trabalhador, instituição de educação e assistência social, sem fim lucrativo. Aqui é diferente, do artigo 150 lá da Constituição. Veículos pertencentes à empresa pública estadual, custeada com recurso do Tesouro Estadual. Isso aqui memorizem, né, porque é diferente. E o disposto nesse artigo estende-se somente aos veículos de propriedade da autarquia e das fundações instituídas e mantidas pelo poder público, utilizadas nas suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Então, uma autarquia aqui da União, uma autarquia do Estado, do DF, do Distrito Federal, os veículos só vão gozar dessa não incidência se tiverem ligados às finalidades essenciais ou que decorram dessas finalidades essenciais. Outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é para vocês não confundirem e não marcarem como correto se na prova ele chamar algum desses casos aqui de isenção. Está errado. Não são casos de isenção, são casos de não incidência.
beleza? Muito provavelmente o Rio de Janeiro, isso aí não vai valer para a gente, para nossa prova, mas muito provavelmente o Rio de Janeiro vai atualizar isso aqui, colocando os dispositivos lá da Constituição, né, que são casos de não incidência dentro da Constituição. Então são imunidades, provavelmente ele vai trazer aqui para dentro da lei também. Não fez ainda, muito recente, mas só para vocês saberem. Continuando aqui, o reconhecimento da não incidência fica condicionado aos seguintes requisitos. Então, muito em parte aqui vocês também estudam em direito tributário, tá? Fim público sem qualquer discriminação quanto aos beneficiados, ausência de lucro, ó, não pode ter lucro, qualquer um desses aqui não podem visar lucro. Se visarem lucro, não tem direito à não incidência. Não distribuir qualquer parcela, não estou distribuindo lucro, mas estou distribuindo patrimônio, estou distribuindo renda, não pode. Né? Ausência de remuneração, inclusive para os seus dirigentes ou conselheiros, né? Não estou distribuindo lucro, estou distribuindo remuneração, não pode também. Aliás, poder pode, só não vai manter a não incidência, né? Tem que aplicar no Brasil todos os recursos na sua manutenção dos objetivos e manter a escrituração de receita e livros revestidos de formalidade. Isso aqui é óbvio, todo mundo tem que ter, né? Livros, documentos fiscais, essas coisas assim. Então, essas regrinhas aqui são interessantes também. Os casos de isenção, gente, eu trouxe aqui em forma de tabela, tá? Lembrando que a gente está falando de uma revisão, a gente fez essa aula completa lá no curso regular. Então, eu trouxe aqui para deixar disponível para vocês, para quem quiser baixar o slide ou para quem quiser só olhar aqui, né? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então, não vou passar por todos eles aqui, tá? Não faz sentido. É o momento de decorar, tá? É o momento de pegar isso, ou lá na lei seca, ou aqui também. Aqui tá tudo esquematizadinho e decorar. E lembrando, se chamar alguma coisa aqui de não incidência, tá errado. São isenções, tá? Lembrar sempre, gente, das condições. As bancas gostam dessas condições. Por exemplo, né? Deixa eu pegar um aqui. Olha o trator aqui, ó, que interessante. Trator e máquina agrícola. Trator e máquina agrícola está na nossa legislação como isento. Lembra que eu falei lá quando eu falei da Constituição, que a maioria das legislações colocam isso como isento? Aqui, ó. Mas pela Constituição já é um caso de imunidade. Tá? E pode explorar isso em prova? Pode. Né? Se ele perceber, né? É que às vezes é difícil ele lendo assim para fazer questão, ele perceber essa diferença. Ele não estudou. Não pensem que o examinador estudou a legislação toda do Rio de Janeiro, porque não estudou. Ele vai abrir a legislação e vai falar, deixa eu pegar aqui algumas coisas que eu acho interessante. Tá? Então aqui, se falar em relação à Constituição, é imunidade. Se falar em relação à nossa lei, não é não incidência. Na nossa lei é uma isenção. Tá? Como eu estava falando, cuidado para as coisas que exigem condições. Por exemplo, aqui, ó, máximo um veículo, né? Pescador tem que ser pessoa física, tá? Não pode ser pessoa jurídica. Então, esses requisitos são interessantes, as bancas costumam explorar, tá? Lembrar o táxi, tá? Que pode ser de profissionais autônomos ou mesmo por leasing. Ele pode ter o veículo por leasing, também goza da isenção. Esse aqui é um que as bancas gostam também. Mais de 15 anos de fabricação, é interessante memorizar isso aí. Veículos mais velhos, né? Porque normalmente quem tem veículo mais velho não tem tanta condição, tanta capacidade contributiva, né? Eu sei que vocês vão falar, mas tem veículo de colecionador, né? Então, veículo de colecionador é antigo. Tá? Eu sei. Mas, assim, no geral, nos veículos que andam no dia a dia aí na rua, a grande maioria das pessoas que tem veículo antigo não é para colecionar. A grande maioria tem por falta de poder aquisitivo. Então, preferiu-se retirar ali a cobrança, né? Lembra que eu falei lá na Constituição? Falei, olha, de acordo com o valor, algumas legislações já tinham, apesar de não estar na Constituição, alguns já davam alíquotas mais brandas ou até mesmo isenção. Né? Aqui está um exemplo claro disso, de capacidade contributiva. Uma isenção, ele não reduziu a alíquota, mas ele colocou uma isenção para veículos mais velhos que têm um valor de mercado mais baixo. Ambulância, ó, a ambulância é interessante para cair em prova, hein? Olha aí uma aposta minha aí. A ambulância é interessante. Ele pega as mesmas características, basicamente, que a gente viu de não incidência.
né? Ausência de lucro, não distribuir parcela do seu patrimônio. Isso é interessante, hein? Apesar, só para lembrar vocês, isso aqui são casos, né, de não incidência, são requisitos para não incidência. A ambulância é uma isenção, porém ele pega os mesmos requisitos lá da não incidência. Base de cálculo do IPVA é uma base de cálculo tranquila, tá? Novidade no Rio de Janeiro é que tem para veículo novo preço tabelado, então quem veio aí de outros estados, quem estava estudando para outro estado, cuidado para não confundir. Não confundir o que, da Rocha? Não confundir o fato de que no Rio de Janeiro a gente pode ter uma tabela também para veículos novos, porque o normal em outros estados, em todos os outros estados praticamente, não lembro de outro estado que use tabela para veículo novo. Pode até ser que eu tenha visto, mas eu não lembro, sinceramente. A grande maioria, mais de 90%, usam tabela para veículo usado. O Rio de Janeiro usa tabela para veículo usado? Usa, mas para veículo novo também. Se não tiver a tabela, aí que ele usa a regra geral de tudo quanto é estado, que é o quê? Preço lá do documento fiscal, incluindo acessórios, opcionais e tudo mais. Beleza? Então, veículo novo, você vai olhar para onde? Para a tabela. Vê se tem uma tabela baixada lá pelo estado. Ah, tem. Beleza, usa aquele preço lá tabelado. Não tem, pega o valor do documento fiscal completo, tá? Bom, veículo usado. Aí é regra geral de tudo quanto é estado. Todo ano vai ser baixada uma tabela, vai ser feito um estudo pela Cefaz e vai ser baixada uma tabela com essas bases de cálculo, os valores a serem recolhidos. Tá? Então, veículo tal, vai estar lá o ano dele e qual é o valor de base de cálculo, o valor do ICMS, do IPVA a ser recolhido. Tá? O veículo importado é o valor do documento de importação mais tributos e despesas aduaneiras, ainda que não recolhidos. Isso aqui é interessante, ó, ainda que não recolhidos, porque, sem decorar, memorizando, imagine se só tributar, imagine se só entrasse na base de cálculo do IPVA se o tributo da importação tivesse sido pago. Ora, o que o pessoal ia fazer? Não ia pagar o tributo, os tributos incidentes da importação, aí ia calcular o IPVA, pagar o IPVA, extinguir o crédito tributário do IPVA. E só depois ia pagar os tributos incidentes da importação. É óbvio, né? Então, para evitar esse tipo de pensamento dúbio, o pensamento de que, entra, não entra, só entra se estiver recolhido. Olha, é devido o tributo na importação? Então já entra na base de cálculo do IPVA, tendo sido pago ou não. E o veículo montado, aquele veículo que eu falei, que você pega chassi de um lado, faz um serviço de outro, faz uma parte de um lado, faz uma outra parte de outro. O que vai ser? Vai ser o somatório desses valores, dos documentos relativos à aquisição das partes, peças e de serviços. Então soma tudo que você gastou de serviço, tudo que você gastou de mercadoria, de peças. Alíquotas. Gente, isso aqui é outro ponto que não tem como fazer a não ser decorar. Tá? No Rio de Janeiro é meio chatinho, porque a gente tem várias alíquotas, A gente tem estados que tem 2 alíquotas só, mas algumas legislações gostam de complicar um pouco, tá? Então, tem que decorar, Podia não trazer e falar, lê lá, como eu falei lá das isenções. Mas eu gosto de trazer para mostrar para vocês a importância e para facilitar vocês também. Deem uma olhadinha. Muita gente já está revisando até agora. Já olhou aqui, já está com tudo decorado. Opa, deixa eu só dar uma revisadinha. Tá? Então fiquem ligados em relação a isso, tá? Decorem. Uma alíquota boa para cair. Ônibus e micro-ônibus. Tá? Aqui, ó. Veículos. Esse aqui é interessante. Veículos que utilizem motor de propulsão especificado de fábrica para funcionar exclusivamente com energia elétrica. O que é isso aqui, gente? Lembra que eu falei lá na Constituição, de novo, meio ambiente, que os veículos que não poluem tanto, a própria Constituição falou agora que vão ter alíquotas diferenciadas. O Estado do Rio de Janeiro foi além, mas foi antes da própria emenda, Ele já trouxe já foi além não, se antecipou, Ele já trouxe, já trazia uma alíquota diferenciada para o veículo que só anda com energia, ou seja, veículos que têm uma poluição ali mínima, do meio ambiente, tá? Então aqui é um exemplo claríssimo do que eu falei lá. Olha, isso aqui os estados já faziam, vários estados já faziam, sejam com diminuição de alíquota, propriamente dita, como está escrito na própria Constituição, ou seja com
uma isenção. Então esse é um ponto que é interessante, que está bastante em voga, pode cair em prova, tá? Veículo de locadora também é interessante, caminhões, na verdade todos são interessantes, né? Mas acho que esse aqui é o mais interessante, da energia elétrica, tá? Então decorem isso aí, gente. Bom, aqui são as condições para que, eu falei aqui, ó, que a locadora tem que cumprir alguns requisitos para gozar da alíquota de 0,5%. Então pode ser que caia também, porque tem muita coisa para tirar, muita possibilidade de tirar aqui de questão para fazer, para botar numa prova, né? Muita informação. Então, até 3 anos de fabricação, tem que ser veículos novos, né? Vamos dizer assim. Não novo no sentido da incidência, que eu falei, que ele só novo uma vez, só quando alguém compra ali. Até alguém comprar, ele é novo. Depois ele nunca mais vai ser novo. Aqui não, né? Ele fala novo, eu falo novo no sentido de ser um veículo recente, para não confundir vocês. Então, 3 anos de fabricação é veículo que está normalmente em bom estado e tudo mais, então eles vão ser beneficiados com uma alíquota mais branda. Pelo menos 20 veículos em sua frota, para quê? Olha, você quer ter uma alíquota reduzida aqui, então traz seus veículos para cá. Não adianta trazer 3, 4, meia dúzia de veículos. Eu quero que você traga vários. Então, pelo menos 20 para eu te conceder essa alíquota reduzida. Não se aplica a ônibus e caminhões que sejam locados com motorista, que é o serviço, né? Vamos dizer assim. Estou alugando um ônibus para um passeio, com motorista. Não, esse tipo de ônibus e caminhões que sejam locados com motorista, eles não vão gozar dessa alíquota reduzida. Aplica-se também ao veículo que tiver sido objeto de posse por leasing, né? O veículo não é da locadora propriamente dita, mas ela tem um arrendamento mercantil em que ela está na posse daquele veículo por arrendamento, ou seja, por leasing. Pode ter alíquota reduzida? Pode. Tem que se cadastrar junto à Cefaz, requerer o benefício, e veículo se o veículo for adquirido por PJ inscrita no cadastro contribuinte do ICMS do Rio, ou importado pelos portos do Rio de Janeiro. Então tem que importar pelo Rio de Janeiro, ou tem que ser comprado por PJ inscrita no cadastro de contribuinte do ICMS. Contribuinte responsável é uma outra aposta minha, tá? As bancas adoram bastante isso daqui também. As bancas exploram isso aqui, e da mesma forma que eu falei lá para vocês não confundirem isenção com não incidência, as bancas exploram aqui também a diferença entre contribuinte e responsável. Então, na hora da prova, ele vai chamar alguém de responsável, mas na verdade esse alguém é um contribuinte. Então, contribuinte, gente, é a pessoa física ou jurídica proprietária. É a dona do veículo. Ponto. Tá? As responsabilidades são outras, que não o do dono. O dono, ele é contribuinte, ele não é responsável. Beleza? Então, normalmente o responsável, ele tem uma relação com o fato gerador. Normalmente não. O responsável tem uma relação com o fato gerador, mas não a relação de dono. Beleza? Então, o que ele vai fazer na prova? Responsável é aquela pessoa física ou jurídica proprietária de veículo automotor. Não é responsável. Aí ele não é responsável por pagar, da Rocha, ele é responsável por pagar. Sim, mas isso, estou falando responsável por pagar na linguagem do português, não na linguagem tributária. Na linguagem tributária está errado. Na linguagem tributária ele é contribuinte e não responsável. Quem são os responsáveis? Aquele que compra sem tributo pago, ou seja, eu compro um veículo de você, a partir daquele momento para frente eu sou o dono. Então, os fatos geradores que vão acontecer para o futuro, significam o quê? Que eu vou ser o proprietário. Tá? Então, comprei agora dia 20 de março. Tá? A partir dia 1º de janeiro do ano que vem, eu estou praticando um fato gerador, já sou contribuinte, você não é mais contribuinte. Beleza? Só que dos fatos geradores pretéritos que já aconteceram, você era contribuinte, porque você era dono. E eu vou ser responsável se eu comprar com algum IPVA aí em aberto, tá? O alienante que não comunicar a venda ao Detran em relação ao imposto cujo fato gerador ocorrer entre a data da alienação e da comunicação ao órgão executivo. Ora, aqui é o contrário. Eu falei para vocês, se eu compro um veículo de você, eu compro de você um veículo, você é contribuinte de hoje para trás, certo? Porque você era o dono. Dia 1º de janeiro, quem era o proprietário? Você. Beleza? A partir daqui, eu vou ser o proprietário. Então, eu vou ser o contribuinte. Certo? A partir desse momento. Ok.
Só que se você, quando vender para mim, não comunicar ao Detran, você passa a ser responsável dos fatos geradores futuros, até a comunicação. Então, veja, uma coisa daqui para trás, você era contribuinte. Daqui para frente, você só vai ser responsável, você não vai ser mais contribuinte, você não é mais o dono, mas você só vai ser responsável se você não avisar ao Detran. Se você avisar, acabou a tua responsabilidade. Beleza? O arrendatário em relação ao veículo objeto de arrendamento mercantil. O arrendatário não é o proprietário. Então tem o arrendador que te arrenda. Você tem a posse. Então você não pode ser contribuinte, você é responsável. Todas essas situações que eu citei são casos de responsabilidade solidária, ou seja, não há benefício de ordem. Pode-se cobrar tanto de um quanto de outro, independentemente de ter que cobrar um primeiro para depois cobrar outro, isso não interessa, tá? Esses 3 casos. Agora, no caso do leiloeiro, ele não coloca como solidário, então atenção na hora da prova, ele pode explorar isso aqui. O leiloeiro não é solidário, beleza? Então, ele coloca uma responsabilidade para o leiloeiro até o valor da arrematação. Então, se o PVA em aberto for de 30 mil, mas o veículo for arrematado por 15, né, até 15 mil, o leiloeiro pode ser responsabilizado. Então, vão cobrar dele. Tá? Não vai ser responsabilidade solidária, não. Vão cobrar do leiloeiro. Ou empresa, aqui ele fala empresa contratada, tá? Em relação ao veículo, entregue sem comprovação do pagamento do imposto devido. Até a data do leilão, né, gente? Depois do leilão, o leiloeiro não tem nada a ver com isso mais. Parcelamento. O imposto pode ser parcelado em até 3 cotas. Também pode ser pago à vista ou em 3 parcelas sem acréscimo. Isso aqui é menos importante, mas é bom dar uma olhadinha. Sobre o valor que for pago integralmente, pode ser concedido um desconto, né? O cara vai pagar lá no pau, pode ser concedido um desconto, de acordo com o decreto. Então o decreto vai falar lá, olha, o desconto vai ser de 5% se você pagar 20%, 7%, 10%. Tem estado que deu 15%. Depende do estado. E o recolhimento deve ser feito no prazo de 30 dias contados da data da emissão da nota fiscal. Aqui se relaciona a veículo novo, né? Então tem 30 dias para pagar o IPVA no veículo novo. Por quê? Porque o veículo usado ele vai ser de acordo com tabelas. Todo ano sai uma tabela com um calendário de IPVA. Então não vai ser 30 dias da nota fiscal. Por quê? Você comprou um veículo usado que ele foi pela primeira vez adquirido, ele era novo há 10 anos atrás. Você está comprando agora, do 5º dono. Não vai ter incidência ali, a gente sabe, né? Então não tem que pegar 30 dias lá da data da aquisição do primeiro documento fiscal. Não. Vai ser a data da tabela, né? A tabela vai dizer, olha, tal data para placa final 0 e 1, placa final 2 e 3, tal data, e por aí vai. Então isso aqui se relaciona a veículo novo, apesar dele não ter mencionado. Bom, fração, isso aqui também é interessante, que se refere à fração aí do pagamento do tributo, né? Que fração é essa? Vocês lembram disso aqui? Gente, não é justo que em algumas situações se pague o veículo da mesma forma que outros que tiveram o bem lá durante todo o ano. Então o IPVA, ele tem um fato tirador fictício, né? Inventado. Por que inventado? Porque a propriedade do veículo ele se dá por um tempo e não em uma data. Então a gente considera lá 1º de janeiro, por exemplo, né? Considera na data lá da aquisição, da incorporação ao tipo permanente, desembaraço. Mas a propriedade ela não vai ser feita só naquele momento, né? Ela vai ser feita durante um tempo, vai corrido, é um fato corrido, certo? Então se estipula uma determinada data, óbvio, para definir algum dia, senão ficaria impossível. Você imagina, você tem que cobrar todo dia. O IPVA deu quanto? Deu R$365 de IPVA por ano. Beleza, todo dia eu tenho que pagar R$1 ali, né? Não faz muito sentido. Ou botar vários fatos geradores e ter que pagar no último dia do ano. Então, você escolheu uma data aí fictícia, né? Uma data inventada. Só que, algumas situações, essa propriedade, ela não ocorre do dia 1º de janeiro, essa manutenção, né? Do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, não é justo que alguém seja tributado pelo ano todo. Por isso que a legislação fala em duodécimos. Ou seja, né? Vamos supor que eu compre um veículo, né, em julho. Eu sou um consumidor final, óbvio, né? Porque se não for consumidor final, não vai ter fato tirador ali. Um veículo novo, tá? Um veículo novo. Se for usado, não vai ter. Né? Já vai ter sido recolhido lá
antes. Mas o veículo novo tem fato gerador depois do dia 1º de janeiro, então vai ser proporcional ao restante do ano. Se eu compro o veículo em julho, eu vou ter o veículo até quando? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então são 6 meses. O PVA vai ser proporcional a 6/12. Então eu vou pagar, isso aqui é meio, né? Eu vou pagar metade do que alguém que comprou o veículo em janeiro. Nada mais justo, né? Isso vale também para importação, né? Quando for um importador consumidor final, pela mesma lógica, né? E para perda da condição de uma isenção ou não incidência. Então vamos supor que eu tenha um veículo que goze de não incidência, que goze de um benefício e tal, e eu perca, né, essa isenção. Então aquele exemplo que eu dou, né? Vamos supor que o governador, que é vascaíno, né? Mas vamos supor que ele fale assim: olha, todo mundo que pintar o veículo de vermelho e preto vai gozar de isenção no estado do Rio de Janeiro. Vamos homenagear aí o Flamengo. E aí alguém pinta. Alguém pinta de vermelho e preto. Beleza, então tá com a isenção e tal. Só que em julho resolve pintar. Ele vende o carro, sei lá. Ou ele mesmo pinta o carro, ele vai dar o carro pro filho, né? O filho vai começar a usar o carro. Vai ficar no nome dele, mas o filho vai começar a usar. E o filho torce pro América. Então ele simplesmente tira isso aqui de preto e deixa todo o carro de vermelho. Ora, ele perdeu a isenção. A isenção não é para quem tem o veículo vermelho, é para quem tem o veículo vermelho e preto. Então, mas até então ele tinha o veículo vermelho e preto. Tá? Foi em julho que ele deixou de ter o veículo vermelho e preto. Então, de julho para frente, o IPVA passa a ser devido. De julho para trás, né, junho para trás, não tem IPVA a ser recolhido. Tá? Então isso é a perda da não incidência, a perda da isenção ou de qualquer benefício fiscal. Era uma não incidência, por exemplo, um veículo que era da União e se vende para um particular. A União tinha lá não incidência, né? Agora o particular não tem. Só que vendeu quando? Em outubro. Outubro, novembro, dezembro, o particular vai ser obrigado a recolher o IPVA proporcional. 3/12 avos, que é a quantidade de meses do ano. Perda total. Tá? Vamos falar de PT. O veículo foi sinistrado, foi roubado, furtado, enfim. Né? Eu não tenho mais o veículo. Não tenho mais a propriedade desse veículo, não está comigo. Então, se ele não pagou o IPVA, o imposto é devido por duodécimos ou fração até a data da ocorrência. Vamos supor que eu não paguei e o veículo foi roubado em março. Beleza? Então, eu vou ser obrigado a pagar o quê? Janeiro, fevereiro e março. Então, 3/12, 1/4, 25%. Beleza? Se ele for recuperado e for liberado para mim, o imposto vai ser devido ao quê? Correspondente ao período que falta para encerrar o exercício, quando a perda ocorrer em exercício anterior ao da liberação. Então, gente, para vocês não ficarem memorizando aqui, ó, correspondendo ao período que ele tiver na posse proprietária, quando a perda e a liberação ocorrerem no mesmo período. Para vocês não ficarem decorando, um mês que eu tiver, nem que seja um dia, eu tiver a posse daquele veículo, né, vai ser devido ao IPVA. Então, janeiro eu tive, fevereiro, março e depois novembro e dezembro. Eu tive 5 meses, 5/12. Tá bom? Então, é dessa forma que a gente calcula. Beleza. Na perda total, a mesma coisa, apropriação indébita, estelionato e tal. O imposto pago, aqui o imposto já foi pago, aqui não houver pago, será restituído proporcionalmente, excluindo-se o mês da ocorrência a critério do contribuinte, mediante compensação, né, do crédito no pagamento de novo IPVA, seja no mesmo exercício ou no exercício seguinte, tá? Na aquisição de outro veículo, o contribuinte ele tem a opção de ser ressarcido compensando com o que ele vai ter que pagar no exercício seguinte por um outro veículo. Ele perdeu esse veículo, deu PT e tal, tem que comprar outro. Então, ano que vem, ele vai ter que pagar o IPVA desse outro. Ele pode abater esse valor, compensar esse valor, né? Ou pedir a restituição do valor pago. Ele tem esse direito, tá? Só que aqui só pode no exercício seguinte. Bom, a diferença para a compensação é que a compensação ela pode ser no mesmo exercício. Então, meu carro deu PT em 2025,
eu posso comprar outro carro daqui a um mês, vou ter que pagar o IPVA se o veículo for novo, por exemplo, né? E já posso compensar agora, ou no ano que vem. Se for restrição, eu não posso compensar, eu não posso receber a grana nesse ano, tá? Vai ter que entrar lá na parte da LOA e tudo mais, só vou poder receber no ano que vem, tá? Essa é a diferença. E só vai poder receber, né, esse crédito tributário aí se ele fizer o registro de ocorrência, né? Isso é óbvio, tem que documentar, senão ele não tem direito nem ao ressarcimento, nem à compensação. E aqui, gente, eu trago alguns dispositivos, tá, para a gente finalizar, que não são, obviamente, tão importantes quanto os demais que a gente falou, mas tem ali uma carinha de prova, né? Vamos dizer assim, não foram tão explorados até então, mas tem uma carinha de prova, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, tá? Alguns são bem simples, ó. O Detran não vai poder promover o licenciamento ou qualquer modificação em seus cadastros se não for comprovado o recolhimento do imposto. Então, aí lembra que a gente falou, olha, se eu compro um veículo e tenho um IPVA em aberto, eu passo a ser responsável. Só que isso dificilmente vai acontecer. Por quê? Porque o Detran, ele não pode alterar qualquer coisa no cadastro se não comprovarem o pagamento do IPVA. Se ele fizer isso, o servidor ele vai ter uma multa de 100% do valor do débito. O próprio servidor que permitir isso vai ter uma multa, vai ser pago, ele vai ter que pagar uma multa. E aí, se ele permitir, o novo dono, né, ele passa a ser responsável também pelo IPVA em aberto. Então, são duas pessoas fiscalizando a mais aí, né? É o próprio servidor lá do Detran, que não vai deixar que esse veículo passe do teu nome para o meu nome, e eu também, porque eu vou falar, cadê o IPVA pago? Senão depois vão me cobrar aqui, não vou querer nada de cobrança não. Então, você exige a cobrança, o comprovante de cobrança do IPVA, né, para receber esse veículo. Então, duas pessoas a mais fiscalizando. O não pagamento do imposto, até as datas e tal, sujeito ao infrator às penalidades, obviamente, lavratura de auto-infração, ficando vedado o recolhimento ou apreensão do veículo pela identificação do não pagamento do imposto. Então, o Rio de Janeiro tem algo que os tribunais superiores já decidiram por diversas vezes, pela impossibilidade de você apreender ou recolher, né, tanto faz, o veículo por conta de IPVA em aberto. Então, o Rio de Janeiro trouxe isso para dentro da legislação dele. Olha, estou passando numa blitz, o IPVA está em aberto. Pode levar meu carro? Não, não pode. Tá? Pelo menos em teoria, né? A concessão de isenção, benefício fiscal ou não incidência, não concedida em caráter geral, ou seja, uma isenção, um benefício que foi concedida para alguém especificamente, vai ser efetivada em cada caso. Ela não é geral, é de um por um. Então vai ter que ser despacho, um requerimento. Se essa isenção ela for para todo mundo, aí estão isentos todos os veículos tais. Beleza. Mas se não for, se ela tiver direcionada para alguns só, esses alguns têm que entrar com requerimento, provando que eles fazem que eles cumprem os requisitos. E por fim, visando a economia processual, a Cefaz, nos casos em que concessão de isenção, benefício ou não incidência abrangir IPVA e ICMS, ele pode realizar a análise única do requerimento. Então, existem situações que a legislação vai permitir que um mesmo requisito ele enseje e dê direito a uma isenção. Então, aquele caso, pintou o veículo de vermelho e preto, por exemplo, vai ter isenção de IPVA e isenção de ICMS se você comprar um veículo de vermelho e preto, né? Pintado de vermelho e preto. Então, para a economia processual, celeridade e tudo mais, a legislação permite que isso seja analisado de uma vez só, para o ICMS e para o IPVA. Porque se são os mesmos requisitos, se satisfizer um, também vai satisfazer o outro. Beleza? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês de IPVA, tá? Espero que tenham gostado. É uma revisão aí rápida de mais ou menos 50 minutos, mas é o que a gente precisa aí, acredito eu, que muitas questões da prova vão sair daqui. Beleza? Um grande abraço, até mais.